Gostaríamos de lembrar que nas redes do Instituto Lula, no nosso canal do YouTube, tem muita coisa acontecendo. E para ficar sempre bem informado, basta curtir, compartilhar, acessar as redes do Instituto Lula. Essa é uma grande contribuição que todos vocês podem dar ao Instituto Lula, fazendo com que essas iniciativas sejam cada vez mais compartilhadas, sejam cada vez mais divulgadas. O Instituto Lula, naquilo que se propõe em ser um espaço de debate, de promoção e divulgação de informações importantes para a transformação da nossa realidade, conta com vocês nessa tarefa. Bora lá, pessoal, curtir, compartilhar, acessar e divulgar as redes do Instituto Lula e também o nosso canal no YouTube. Não esqueça de curtir e deixar seu comentário. Isso é muito importante para a continuidade e divulgação de todas as atividades do Instituto. Olá, saudação a todos e todas que estão nos acompanhando neste momento. Hoje vamos dar continuidade ao ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Esse ciclo é composto de webinários para apresentação e debate dos estudos e pesquisas aprovados na chamada pública que o Instituto Lula realizou no final de 2021 e que agora já estão em sua etapa final. Depois de alguns meses de trabalho e discussões internas, este é um momento oportuno para os autores receberem comentários, críticas e sugestões de convidados externos sobre seus trabalhos. Esses estudos e pesquisas estão diretamente relacionados aos propósitos de atuação do Instituto Lula e procuram contribuir para o esclarecimento e a solução de problemas relacionados ao desenvolvimento e soberania nacional, à redução das desigualdades, ao avanço social, político, econômico e ambiental do Brasil na era digital. Eu sou Jorge Abraão de Castro, doutor em Economia e membro do GAT, Grupo de Acompanhamento de Temas Estratégicos do Instituto Lula, e serei o mediador da nossa conversa e também, se houver algum tempo ao final, pretendo fazer alguns comentários ao trabalho. Hoje, o estudo a ser discutido no webinário é parte de um dos temas do Referido Digital, denominado América Latina na Encruzilhada no início do século XXI, e tem como título As Consequências Políticas das Relações China-América Latina, uma análise a partir do caso brasileiro. Este estudo foi desenvolvido e será apresentado por Lívia Pérez Milani, que fez mestrado e doutorado em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp, PUC São Paulo, onde atualmente também realiza pesquisa de pós-doutorado. É pesquisadora do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos sobre os Estados Unidos, INCT-INEU. Este trabalho também será comentado e debatido pelo professor Marcos Cordeiro, que possui graduação em História, mestrado e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo, USP, e livre docência em Economia Política Internacional pela Unesp. É professor da Unesp, Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus Marília, nos cursos de graduação em Relações Internacionais e pós-graduação em Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, da Unesp, PUC São Paulo, Unicamp. Bom, feitas essas apresentações iniciais, passo já a palavra diretamente à Lívia para que ela possa fazer a apresentação do seu trabalho. Por favor, Lívia, a palavra é sua. Bom, olá a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao Instituto Lula por essa oportunidade de realizar uma pesquisa com vocês, e especialmente ao Jorge Abraão, que me acompanhou desde o início desse estudo, dessa pesquisa, que leu as versões iniciais do artigo, que comentou, então a contribuição dele foi bastante importante, e também por nesse momento estar acompanhando e apresentando esse webinar comigo. E agradeço imensamente ao professor Marcos Cordeiro, que é uma honra para mim ter ele como convidado, porque o professor Marcos Cordeiro é um dos grandes especialistas em relações entre a China e a América Latina. Então, eu fico muito feliz que ele tenha aceitado e que ele possa estar com a gente aqui hoje. Para mim, é de fato uma honra essa presença. E estou bastante feliz e quero muito ouvir os comentários que ele vai fazer
logo em seguida. Bom, eu fiz slides, né, eu fiz uma apresentação, então eu vou começar apresentando. E antes de entrar no tema específico do artigo, acho que é importante também fazer uma consideração inicial sobre a minha trajetória acadêmica. Então, o professor Jorge já apresentou o meu currículo, mas acho que é importante dizer que durante o meu doutorado, durante o mestrado também, a minha preocupação principal era com política externa dos Estados Unidos para a América Latina e relações entre a América Latina e os Estados Unidos. Então, o meu interesse em pensar sobre a China, ele é um pouco mais recente, embora ele tenha sido inevitável também, porque a discussão sobre Estados Unidos e América Latina, cada vez mais ela dialoga com a questão da China. Então, a China começa a ser percebida pelos Estados Unidos como um problema, como uma ameaça, já tem algum tempo, e esse é um tema que se torna central. Então, esse é um tema relativamente novo para mim, mas que vem como um desdobramento das minhas agendas mais antigas de pesquisa. Durante a minha trajetória também, eu dei um foco maior para as questões militares, né? Então, para as relações entre os militares, para as questões de defesa e segurança, isso não é o que está presente nesse artigo. Esse artigo ele vem muito de uma leitura que eu faço da bibliografia, da literatura sobre as relações China-América Latina e de alguns incômodos que eu tive e algumas questões que eu percebi que faltava nessa literatura, algumas lacunas, algumas questões que eu entendo que eram possíveis de avançar. Então, o artigo ele se chama As Consequências Políticas das Relações China-América Latina, uma análise a partir do caso brasileiro. Comentando, então, um pouco sobre como esse artigo se estrutura, falando um pouco, então, sobre o desenho de pesquisa, o objetivo do artigo é analisar as consequências políticas da presença chinesa na América Latina, e ele tem como estudo de caso o Brasil, e faz uma análise dos debates que aconteceram no Congresso Nacional, especificamente nas Comissões de Relações Exteriores de Defesa Nacional, a CRE do Senado e a CREDEM da Câmara dos Deputados no período de 2019 a 2022, ou seja, durante o governo atual, o governo Bolsonaro. E isso aconteceu, né, a escolha por focar nesse tema, ele se dá exatamente em razão de uma dessas lacunas que existiam na bibliografia. Então, me parece que a literatura sobre relações China e América Latina é bastante focada em questões mais econômicas, por um lado, ou questões mais geopolíticas, por outro, e entender como essas disputas entre China e Estados Unidos vão afetar as relações internas nos países da América Latina, isso foi menos trabalhado. Então, a pergunta principal do artigo é essa: como a disputa hegemônica impacta as disputas políticas no Brasil, e eu vou analisar isso, eu analiso isso a partir das visões de deputados e senadores no Brasil. O artigo ele foi dividido em 3 sessões, uma primeira sessão na qual eu apresento o quadro teórico conceitual e apresento algumas das interpretações sobre as relações China-América Latina. Um segundo, que é específico sobre as relações entre China e Brasil, então, que é específico no que se refere ao Brasil. E depois, a última sessão, que eu vou apresentar a análise, de fato, dos deputados e senadores. É importante dizer que esse é um estudo inicial, é um estudo exploratório, e ele tem como principal metodologia o estudo de caso. Então, quadro teórico, né? O que está presente nessa sessão, quando eu discuto o quadro teórico, eu vou buscar entender qual é o significado das disputas hegemônicas para os países do sul global. Então, como que a gente pode entender, como a gente pode conceitualizar essas disputas? E aí eu trago 2 conceitos que me parecem bastante importantes. O primeiro é o conceito de hegemonia. Hegemonia foi pensada, foi discutida principalmente por Antônio Gramsci, e a hegemonia tem relação com uma forma de supremacia, uma forma de domínio que é baseada principalmente na expansão de valores e de visões de mundo. Então, a hegemonia vai muito além da simples supremacia, do simples domínio. Tem a ver com a formação de uma visão de mundo que suporta esse poder. Então, o poder econômico, o poder militar é um pré-requisito quando a gente pensa em hegemonia, mas a hegemonia vai muito além disso, porque envolve a formação de consenso. Então, é importante dizer também que Gramsci pensou em hegemonia no âmbito interno
E depois, então, em contextos nacionais, e depois alguns autores das relações internacionais vão tentar trazer esse conceito também para o estudo das relações das relações internacionais de fato. E Gramsci já apresentava, desde o início, a ideia de que, no caso de países mais fracos, no caso de países mais periféricos, existe um entrelaçamento entre as relações políticas e internacionais. Então, aqueles conceitos, aquelas visões de mundo que são produzidas externamente pelas classes dominantes dos países mais poderosos, eles são incorporados e eles são exportados para outros países que são periféricos, que são mais fracos. Por outro lado, a autonomia é um conceito que foi desenvolvido na América Latina, eu falo principalmente da visão de autonomia a partir do Hélio Jaguaribe, que tem a ver, que tem relação exatamente com a busca de superar essa situação de subordinação, de pensar de forma própria, de forma autóctone, a partir da região. E aí, quando a gente trabalha a China, né, então esses eram conceitos muito usados para pensar nos Estados Unidos e na América Latina, mas quando a gente pensa na China, a China traz algumas diferenças, alguns pontos importantes que se diferenciam dos Estados Unidos, né? Então, o primeiro deles é que a China ela tem ganhado força do ponto de vista econômico, principalmente, do ponto de vista comercial, mas a China ela não busca exportar visões de mundo, não busca exportar valores para outros países, para outras regiões. Então, a China tem uma posição e uma política externa que é bastante de defesa da soberania mesmo, de fato. Então, essa é uma diferença importante. O que a China vai acabar impactando, né, a forma como a China vai acabar impactando os países do sul global é a partir das relações econômicas. Então, exatamente a partir de uma demanda comercial, de investimentos, que a China vai ter um impacto para esses países do sul global, muito menos pela exportação de valores. Então, a China não busca exportar valores como os Estados Unidos fazem, né, como eles faziam e continuam fazendo. Então, essa é uma diferença importante que eu acho que deve ficar bem marcada aqui nesse momento inicial da fala. Por outro lado, a demanda por certos produtos específicos, ela tende a valorizar a posição de poder de alguns setores específicos de países que exportam e que exportam cada vez mais para a China. Então, no caso do Brasil, a gente vai perceber ao longo do artigo como a exportação e a demanda chinesa por certos produtos tem contribuído para um fortalecimento do agronegócio na política e na economia brasileira. Então, acho que esse um pouco sintetiza o quadro teórico conceitual. E passando agora para as interpretações sobre as relações entre China e América Latina, conforme eu fui lendo a bibliografia que falava sobre isso, eu percebi pelo menos 4 interpretações diferentes sobre essas relações. Então, existe uma primeira bibliografia que vai destacar que a demanda chinesa por matérias-primas é algo que tem a ver com necessidades próprias da China e necessidades muito imediatas da China. Então, de fato, a China precisa de petróleo, precisa de minérios, precisa de grãos para conseguir levar adiante seu processo de desenvolvimento econômico. Então, a China precisa disso. Mais do que considerações geopolíticas, o que está colocado aqui é a necessidade pragmática, a necessidade econômica da China, chinesa, por esses produtos, até em termos de alimentação da sua própria população, por exemplo. Então, essa é uma primeira interpretação que é interessante, que ajuda a trazer uma visão menos ameaçadora, porque se a gente for pensar sobre o discurso, por exemplo, de política externa dos Estados Unidos, ele vai pintar a China como um ator ameaçador, o que de fato não está presente. Então, essa é uma interpretação importante, mas ela não avança, não busca entender como isso afeta a América Latina. Uma segunda interpretação é uma interpretação mais otimista, que vai destacar bastante o discurso de soberania nacional e o fato de que as relações China-América Latina são baseadas em relações sul-sul, ou seja, que existiria uma simetria maior entre China e América Latina em comparação com as relações com as potências tradicionais, principalmente Estados Unidos, mas países da Europa também. Então, essa é uma segunda interpretação. Uma terceira interpretação vai entender que, de fato, o crescimento da China traz oportunidades para os países da América Latina, mas que isso não é suficiente para gerar desenvolvimento, que para gerar desenvolvimento é necessário colocar em prática estratégias de desenvolvimento nacional. Então, essa é uma segunda visão que vai dialogar bastante com a segunda. E existe uma terceira visão,
que é uma visão mais pessimista, mais crítica, talvez, sobre a presença chinesa, que vai entender, ao contrário, que as relações com a China vão reproduzir uma situação de dependência. Então, a partir dessa visão, que vai falar bastante da reprimarização da economia dos países latino-americanos, da formação de novas relações centro-periferia, existe essa visão mais pessimista de uma reprodução de uma situação de desigualdade no sistema internacional. E de forma próxima, mas a partir de conceitos diferentes, existe uma outra visão que vai pontuar principalmente a ideia do neoextrativismo. O extrativismo está relacionado com atividades econômicas que levam a uma exploração direta da natureza, e alguns autores vão entender que o aumento do comércio com a China tem dado gás, tem dado curso para essas atividades específicas de exploração direta da natureza. Então, nesse sentido, é uma visão mais crítica, uma visão que vai criticar, inclusive, a própria formulação da ideia de desenvolvimento da forma como foi concebida pelos países ocidentais. Então, talvez essas sejam as 4 principais interpretações, e são elas que eu vou dialogar no artigo. E a minha visão fica um pouco meio termo entre essas 4, né? Então, me parece que a China traz oportunidades para os países da América Latina, mas que os ganhos são principalmente ganhos conjunturais. Então, para promoção de desenvolvimento, são necessárias estratégias específicas, e é necessário pensar nos efeitos sociais, nos efeitos ambientais de projetos de desenvolvimento econômico. Pensando especificamente no caso do Brasil, no caso do Brasil, as relações China-Brasil, elas vão reproduzir grande parte das dinâmicas entre China e América Latina. Então, não existem grandes especificidades do Brasil. O Brasil é um país importante nesse sentido, então o Brasil conta bastante quando a gente fala de China e América Latina. Então, grande parte do comércio China e América Latina tem como uma das contrapartes o Brasil. Grande parte dos investimentos chineses para a América Latina também estão concentrados no Brasil. E, assim como outros países da região, o Brasil exporta minérios, principalmente ferro, e grãos, principalmente soja, para a China. É importante pontuar também que nem sempre foi assim. Então, existiu um momento nos anos 80, quando as relações China-Brasil, as relações comerciais China-Brasil ainda eram mais incipientes, ou seja, não existia um grande volume de comércio entre China e Brasil. Naquele momento, o Brasil exportava produtos manufaturados para a China. Mas, ao longo do tempo, especialmente na década de 90, esse padrão ele começa a se reverter e o Brasil começa a exportar cada vez mais commodities. O que explica essa mudança são tanto questões externas quanto questões internas. Então, externamente, houve a expansão de um projeto neoliberal, a expansão da globalização, a exploração do discurso de livre mercado, e internamente o Brasil vai aceitar esse discurso e vai começar um processo de liberalização comercial. Esse processo de liberalização comercial ele vai resultar em déficits comerciais importantes para o Brasil em um primeiro momento, e para reverter esses déficits o governo começa a investir bastante na agropecuária, no agronegócio, porque exatamente esse é o setor, né, o agropecuário especificamente, e a mineração são os 2 setores que vão conseguir exportar mais. Isso é trabalhado pela literatura como sendo um pacto do agronegócio, que se refere exatamente a essa situação na qual são exatamente as commodities que são mais exportadas, e os governos, em geral, começam a aceitar essa situação e começam a investir nesses setores. Então, esses setores começam a ganhar força econômica e também, de forma dialética, eles passam a ganhar força política. Isso é aceito até 2018, né? Então, desde os anos 90 até 2018 existe uma certa continuidade. Então, a China ela é vista como um parceiro essencial e como um parceiro inevitável pelo Brasil. Então, isso não gera politização, isso não gera discussão política. E essas discussões políticas, elas começam a aparecer. Então, a China começa a ser caracterizada de uma forma, inclusive até bastante xenófoba, pelo governo, pelo então candidato à presidência, Bolsonaro. Então, é nesse momento que existe uma problematização e um questionamento das relações com a China. E no que se refere ao governo Bolsonaro, então ele começa nesse primeiro momento, né, com essa retórica bastante crítica à China, com elementos de xenofobia, mas, na verdade, o que a gente consegue perceber é que existem bastante contradições
na base de apoio, na própria administração Bolsonaro, né, no próprio governo federal, no próprio executivo. Então, do ponto de vista da base eleitoral, o agronegócio ele é chamado, então o agronegócio compõe parte do setor que vai apoiar o governo Bolsonaro, e o agronegócio precisa de boas relações com a China, vai demandar boas relações com a China. Por outro lado, o bolsonarismo mais ideológico, ele é construído com base em grupos que são organizados principalmente digitalmente e que tem como uma das pautas um discurso anti-China, uma visão anti-China. E esses grupos, eles são agitados por pessoas específicas, por exemplo, inclusive incluindo os filhos do presidente, mas por grupos de extrema-direita que têm essa visão anti-China. E isso vai se repercutir também na própria administração. Então, existe, por exemplo, o vice-presidente demanda relações mais próximas, mais pragmáticas com relação à China, enquanto, por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores, durante o período do Ernesto Araújo, tinha uma visão bastante negativa e fazia críticas e tinha um discurso até, né, bastante influenciado pela xenofobia no que se refere à China. E como que isso repercutiu no Congresso Nacional? Né? Então, entrando um pouco nos debates que eu analisei nesse artigo. Então, no Congresso Nacional, o que a gente percebe, especificamente nas comissões, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado e da Câmara, foi que essa política externa, que era crítica, que tinha uma retórica crítica à China, ela começa a ser contestada desde o início. Então, desde o início existem críticas desses deputados e desses senadores à política externa do Bolsonaro nesse ponto específico, que se refere às relações com a China. Existe também apoio, e principalmente no início do governo existe bastante apoio, mas desde o início existem alguns representantes e representantes que estão envolvidos e que estão ligados com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que vão se colocar de forma contrária a essa política externa orientada a uma ampliação das relações com os Estados Unidos e a uma crítica importante das relações com o sul global e especificamente com a China. Isso faz parte também, isso está incluído em um processo mais largo que envolve o aumento da influência da Frente Parlamentar da Agricultura no Congresso de forma geral, mas também nas comissões de relações exteriores. Então, isso já vinha desde antes do governo Bolsonaro, já havia esse processo de aumento do protagonismo político da FPA e especificamente nessas duas comissões. Então, havia um interesse deles em aumentar a influência nessas duas comissões. Isso também já foi trabalhado por outros autores, por parte da bibliografia. E esse aumento do peso político da FPA, como eu já disse brevemente anteriormente, ele também está relacionado com o fato de que são esses os atores que têm mais ganhado com as exportações comerciais para a China. Então, a gente pensa especificamente na soja, por exemplo. Então, esse é um dos atores políticos, atores econômicos e com representação política que tem mais ganhado nessas relações comerciais. Então, existem dois momentos no que se refere ao Congresso Nacional. Um primeiro momento, que é dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, de 2019 até 2020, quando existe uma maior proximidade entre as comissões e o governo, mas já nesse primeiro momento é possível perceber críticas da Frente Parlamentar da Agricultura, e um segundo momento, no qual, de fato, essas críticas se tornam mais contundentes, se tornam mais presentes e contribuem, inclusive, para a queda do próprio Ernesto Araújo, né? Isso acontece principalmente em 2021, quando o Eduardo Bolsonaro deixa a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, e a Cátia Abreu assume a Comissão do Senado. Então, quem entra no lugar do Eduardo Bolsonaro é o Aécio Neves, e a Cátia Abreu ela vai substituir o Nelson Trade. Então, isso é só para contextualizar um pouco essa mudança de gestão, que também vai sinalizar um segundo período de críticas mais contundentes à política externa do governo Bolsonaro a partir do Congresso. E essas críticas, elas são legitimadas, elas são feitas, o argumento principal é exatamente o argumento comercial. A ideia de que, se não fosse pelo agronegócio, o Brasil não exportaria o suficiente, não teria déficits comerciais, enfim, que a economia do Brasil precisa do agronegócio. Então, o agronegócio como um ator central
como um ator que, inclusive, seria capaz de salvar o Brasil, é o que está mais presente do ponto de vista retórico no que se refere a essas críticas. Então, a questão de aumento das exportações também é algo que aparece que está bastante presente. Então, é uma visão do Ministério das Relações Exteriores como tendo como função principal aumentar o comércio exterior brasileiro, e especificamente o comércio desses desse setor específico, né, dos produtos agropecuários. Então, o que eu consegui perceber com esse artigo, né, chegando um pouco nas conclusões, indo para o encerramento, é que o crescimento chinês e o consequente aumento da demanda por commodities, isso vai contribuir para o fortalecimento econômico de uma fração específica da burguesia brasileira, que é representada pela Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária. Então, nesse caso, não é algo que é intencional, não é algo que a China previa, mas essas mudanças econômicas que são geradas por uma demanda chinesa, que é necessária para a China, elas levam a mudanças nas relações de força internamente, e isso leva a um aumento do poder desses grupos específicos, tanto economicamente, mas também no que se refere à representação política e, especificamente, a representação deles no Congresso Nacional. Então, eu ressalto que existem diferenças cruciais no relacionamento brasileiro com a China, né, em comparação com os Estados Unidos. Então, a China, de fato, não tem a intenção de trazer consequências, de influir nas disputas políticas nacionais. O que acontece é que, do ponto de vista da estrutura econômica, existem mudanças, e essas mudanças são, em parte, não totalmente, mas em grande parte, levadas, né, são geradas por mudanças na estrutura internacional, nas relações internacionais, e pelo crescimento chinês. Então, existem alguns setores específicos que são beneficiados por esse comércio, não são todos os setores econômicos no Brasil que são beneficiados por isso, são alguns específicos. Bom, a ideia do artigo era também trazer algumas recomendações, né? Então, isso estava presente desde o início, a ideia de tentar, a partir do estudo, trazer algumas recomendações políticas. Então, eu vou também pontuar um pouco delas aqui na apresentação. E o que me pareceu, as principais questões que me pareceram interessantes para trabalhar aqui são as seguintes. Então, em primeiro lugar, que de fato as relações com a China, elas são importantes, elas devem ser consideradas, elas devem ser valorizadas, o Ministério das Relações Exteriores com certeza deve agir nesse sentido de garantir boas relações com a China, mas isso não deve significar uma aceitação do lugar do Brasil na divisão internacional do trabalho. Então, isso deve vir em conjunto com a tentativa de exportar produtos com maior valor agregado para a China. E talvez o ponto positivo é que a China parece um pouco mais aberta a esse tipo de negociação do que outros países, outras potências tradicionais. Além disso, né, então, além dessa tentativa de negociação com a China, é importante entender desde o início que o desenvolvimento ele não vai vir de fora, então o desenvolvimento não vem de fora, isso talvez seja quase uma premissa, e na verdade, todos os projetos de desenvolvimento eles devem levar em consideração os impactos sociais e também os impactos ambientais. Então, grandes projetos de desenvolvimento, muitas vezes, e principalmente quando a gente pensa em infraestrutura, trazem consequências ambientais muito graves, e é necessário que essas consequências sejam tomadas em consideração no cálculo de custos e benefícios desses projetos. Nesse sentido também, me parece que continua sendo importante buscar manter boas relações com os Estados Unidos. Então, entrar em conflito com os Estados Unidos provavelmente geraria sanções, geraria custos políticos, econômicos para o Brasil, mas é importante reconhecer que existem assimetrias, e essas assimetrias estão presentes também quando a gente fala de relações com a China, embora com outros aspectos, com outras características. E, por fim, para finalizar, também me parece que é importante reconhecer que a ordem internacional de hoje ela é diferente daquela dos anos 2000. Então, essas disputas entre China e Estados Unidos, elas são muito mais explícitas e elas são muito mais intensas no momento atual. E isso me parece que traz alguns obstáculos, alguns desafios para o Brasil. Então, manter boas relações com as duas potências me parece que vai ser cada vez mais difícil, principalmente porque os Estados Unidos têm cada vez mais buscado produzir projetos específicos para a região,
e tem cada vez mais percebido a China como uma ameaça, como uma questão de segurança de fato. Então, a demanda estadunidense por um maior alinhamento, por relações menos estreitas, mais distantes no que se refere à China, isso tem também aparecido bastante no discurso e pelo menos em tentativas de atuação dos Estados Unidos na região. Então, era um pouco isso o que eu tinha para apresentar para vocês agora. E agora eu fico à disposição para ouvir os comentários do professor Marcos e também do Jorge. Bom, obrigado, Lívia. Você cumpriu, né? Foi rigorosa no tempo. Isso é muito bom para nós aqui, né, que estamos coordenando a nossa conversa. E gostaria de automaticamente passar a palavra para o professor Marcos, para ele fazer os comentários e sugestões. Por favor, professor, fique à vontade. Olá, Jorge. Olá, Lívia. Olá, o pessoal que vai assistir esse seminário. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui no Instituto Lula e também agradecer a Lívia pelo convite de analisar ou de ler, né, de maneira detalhada um texto muito relevante, muito significativo sobre os impactos políticos internos dessa relação entre Brasil e China. Então, né, em primeiro lugar, parabéns, Lívia, pelo trabalho, né, que de fato é uma contribuição, particularmente pelas suas recomendações, né, que de forma geral eu tendo a assinar embaixo. Eu gostaria de contribuir, né, tentando, né, chamar a atenção para algumas lacunas ou para alguns esquecimentos, né, e também ressaltar determinados aspectos. Né. A primeira coisa, Lívia, que eu gostaria de concordar contigo é quando você fala que o desenvolvimento é uma ação nacional. Eu acho que a nossa audiência deve ter ouvido falar muito pouco do ex-presidente da ABI, que viveu 100 anos, chamado Barbosa Lima Sobrinho. Ele tem um livro, né, que justamente quando a gente discutia na substituição de importações, ele escreveu um livro chamado Japão, Capital se faz em casa. Fundamentalmente porque, né, uma estratégia de desenvolvimento deve ser definida pelos próprios nacionais, né, e principalmente, né, do ponto de vista popular, uma estratégia de desenvolvimento que incorpore as pessoas a um mínimo, né, a um mínimo padrão civilizatório como outras sociedades desenvolvidas. Né. Então, esse é um ponto muito importante. Uma segunda questão, né, que seria interessante a gente pensar, porque nós tendemos a olhar, né, a China como aquela entidade que aprofunda, né, o modelo primário exportador no Brasil, né, esse modelo exportador de commodity. Mas eu imagino que a opção da elite brasileira por esse modelo ocorre antes que nós tivéssemos um peso significativo, né, que a China tivesse um peso significativo na nossa pauta comercial. Vale a pena entender, né, aí uma outra dica, né, de um outro patriota chamado Paulo Nogueira Batista, o pai, né, o embaixador, que organizou um livro em meados da década de 1990 chamado Em Defesa do Interesse Nacional. E é interessante, né, que naquele começo de década de 1990, né, a Fiesp, né, o próprio Antônio Hermílio de Moraes, falava, né, que a nossa grande salvação seria um mercado futuro da China. E é interessante que devemos pensar a própria lógica da globalização, porque a burguesia brasileira abriu mão do setor da indústria manufatureira. O grande capital da indústria, da burguesia brasileira, da burguesia industrial brasileira, está na indústria de transformação, como, por exemplo, mineração, siderurgia, metalurgia de metais não ferrosos, alumínio, papel e celulose, né, e o próprio caso da Votorantim, né, um segmento de agronegócio. Então, foi uma opção, né, uma opção política que não foi induzida pela China, né,
eu creio que o desenvolvimento da China é que abriu oportunidade para aprofundar um modelo primário exportador feito pela elite brasileira quando adere ao Consenso de Washington, né, a partir de 1990. Esse é um ponto interessante. E daí, né, as cadeias produtivas. Né, as cadeias produtivas industriais de maior valor agregado se deslocaram para a Ásia, principalmente para a China. Então, por exemplo, se antes da ascensão da China nós exportávamos commodity para a Europa e para os Estados Unidos, né, essa demanda por commodity ela se desloca para onde vai a parte da produção industrial. Então, esse é um aspecto interessante para se pensar. Uma questão do ponto de vista brasileiro acerca de como abordar a China foi levada em consideração numa entrevista para a revista, para o jornal Estado de São Paulo, em dezembro de 2010, pelo ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim. Ele falava em 2010 que o Brasil não possuía uma agenda para a China. Né? Infelizmente, o Brasil também não possui uma agenda para a China. Porque tem uma verdade nesse período que nós aprendemos. O Brasil não exporta 1 grama de ferro para a China. O Brasil não exporta 1 grão de soja para a China. Porque nesse processo, né, não é o Brasil que vende, porque isso aí pressupõe você fazer um esforço, pressupõe organizar marketing, pressupõe ter estratégia. É o contrário, é a China que compra esses produtos. Então, o Brasil ele tem um papel passivo nessa relação. Outro aspecto que deve ser considerado, inclusive para você repensar o texto, é justamente de saber que a China tem um projeto para o Brasil, ou tem um projeto para a América Latina, e já foi explicitado em 2 livros brancos. O primeiro de 2008, o segundo de 2016. E naquele momento coloca, olha, a China quer garantir a sua autossuficiência, quer garantir o suprimento de matérias-primas, quer garantir o suprimento de alimentos. Mas também a China coloca um leque de outras oportunidades de cooperação, como, por exemplo, a iniciativa Belt and Road, né, que o Brasil, né, por conta das questões ideológicas e também por pressão dos Estados Unidos, né, não assinou o memorando de entendimento. A Argentina assinou esse memorando de entendimento agora em fevereiro. E aí você poderia pensar assim, o que poderia vir por trás, né, dessa cooperação, além desse comércio de commodity, né, como que a China também poderia trazer cadeias de maior valor aqui para o Brasil. Nós tivemos perda de oportunidade, né, em 2018, a China colocou 15 bilhões de dólares à disposição do Brasil para organizar investimentos, principalmente industriais, chamado CLAI Fund. Né? O Brasil, o próprio Renato Baumann estava à frente, verificando esses investimentos até o final do governo Temer, daí para frente paralisou tudo. Da mesma forma que a própria cooperação entre Brasil e China por meio da COSBAN. Né? A COSBAN é uma boa sigla que se reúne de maneira esporádica e que poderia criar um caminho para essa agenda. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, aí voltando para o cerne da sua investigação, é o papel da Frente Parlamentar Brasil-China, porque você fez a referência à Frente Parlamentar da Agricultura. Seria interessante, inclusive, pesquisar o deputado federal por São Paulo, chamado Fausto Pinato, do Progressistas, que, inclusive, acabou sendo alvo de fake news, de que era agente comunista. Né? Por quê? Porque no auge das brigas entre o Bolsonaro e o embaixador Yang Guamin, né? Ou os insultos do Weintraub, né? A Frente Parlamentar Brasil-China foi uma voz, né, dentro dessa articulação, que tem alguém do progressista vinculado ao setor do agronegócio, mas a Frente Parlamentar Brasil-China também envolve outros parlamentares de diferentes matizes ideológicos, inclusive de esquerda. Um último ponto, né, para a gente tentar compreender, né,
um comentário sobre o seu trabalho diz respeito àquilo que você chamou a atenção, de que o Brasil ele tem que tentar se equilibrar em meio a essa Guerra Fria 2.0. Vale a pena, né, conhecer o trabalho do Carlos Ominami, Carlos Fortin e Jorge Heim, né, em que eles discutem um novo não alinhamento ativo, né, porque é muito difícil, né, para os países da periferia, né, no momento atual, ter que optar, né, fazer uma escolha de Sofia, né, com relação aos Estados Unidos e à China. Isso porque, diferentemente do período da Guerra Fria, o Brasil tinha os Estados Unidos como principal parceiro comercial, principal investidor, né? Tinha um papel extremamente importante, coisa que nunca teve com a União Soviética. Então, nesse momento em que eclode uma outra Guerra Fria, né, a gente tem que observar o coração de grande parte dos brasileiros, né, pode estar com a cultura americana, com o sistema político americano, com as lutas identitárias americanas, com o movimento ambiental americano. Mas, por outro lado, se tem que considerar que, se o Brasil hoje ele paga suas contas internacionais e se consegue constituir algumas reservas para impedir crise de balanço de pagamento, isso se deve à China. Com um agravante, e aí eu concluo, os Estados Unidos competem com o Brasil justamente nos segmentos em que o Brasil exporta para a China. Então, o Brasil aderir a alguma estratégia que seja excludente, isso iria contra o próprio interesse nacional. Seriam essas considerações. Vive, mais uma vez, parabenizando o trabalho e, outra vez, agradecendo o Jorge Abrão e o Instituto Lula pelo convite. Obrigado, professor. Lívia, o professor levantou algumas questões muito importantes, eu anotei aqui. Depois eu vou fazer alguns comentários também. Por favor, Lívia. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Marcos pelos comentários. Eu pensei em convidar o professor Marcos exatamente porque eu sei que ele é especialista em China, já trabalha com esse tema há bastante tempo, e eu sei que ele teria alguns contrapontos a fazer em relação ao meu trabalho, pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi dele. Então, isso é algo que eu já esperava, e eu fico bastante feliz com as recomendações que depois eu quero com certeza ler e aprender mais com elas. E também porque o professor Marcos tem uma bagagem bem mais voltada para questões econômicas, para questões financeiras, que também poderiam contribuir muito com esse trabalho. Então, eu fico totalmente satisfeita e instigada pelos comentários que ele fez. Então, enfim, me parece que duas questões, elas merecem talvez algum comentário maior. O primeiro é a questão das escolhas que foram feitas pela burguesia, pelas elites nacionais, e que são anteriores ao crescimento da China. Então, o fato de que o Brasil abandonou um projeto industrial e internacional, que se foi induzida por alguém, foi induzida muito mais pelos Estados Unidos, né, no momento que era percebido como de supremacia dos Estados Unidos, que foram os final dos anos 80 e o começo dos anos 90, de forma geral. Então, um período imediatamente anterior ao fim da Guerra Fria. E nesse sentido, eu acho que esse contraponto ele é bastante interessante. Eu já vinha tentando incluir essa questão mais na reflexão. Quando eu submeti o texto para o Instituto Lula, enfim, o projeto, né? O projeto do texto para o Instituto Lula, eu tinha menos essa clareza sobre o fato de que as escolhas internas impactam e impactaram muito os desenvolvimentos atuais e a estrutura atual. Então, eu agradeço por ressaltar esse tema, que realmente me parece uma nuance bastante importante. Aquela literatura sobre neoextrativismo, sobre as consequências principalmente ambientais, da exploração de minérios, é uma literatura que me chama bastante atenção, e eu tendo a concordar com alguns desses autores, como, por exemplo, a Maristela Svampa, ou o Eduardo Gudinas, em vários aspectos, mas realmente eles deixam de fora esse elemento que é o elemento interno, e é o elemento principalmente das escolhas que são feitas pelas elites internas. Então, eles acabam analisando muito
a posição de movimentos sociais, de grupos oprimidos, e como essa opressão ela é motivada e ela é talvez incrementada também por, enfim, questões que são estruturais do sistema internacional e por mudanças no sistema internacional, mas realmente falta uma análise mais clara sobre o papel das burguesias internas e como essa é uma questão que não vem de fora, também é uma questão que está muito presente na América Latina desde bastante tempo, e que, de fato, me parece que tem muito a ver com escolhas que foram feitas, especialmente nesse período, né? Então, decisões que foram tomadas nos anos 80 e nos anos 90, que não foram totalmente revertidas desde então, por mais que governos importantes e governos progressistas, governos de esquerda tenham chegado ao poder na América Latina enfim, tenham trazido contribuições muito importantes e principalmente do ponto de vista social, avanços muito relevantes mesmo, que não devem ser desconsiderados. Uma estratégia nacional de desenvolvimento não foi retomada nesse período. Aí o único contraponto que eu faço é exatamente esse, de como pensar o desenvolvimento, como que o desenvolvimento ele pode acontecer, e a gente poderia ter projetos de desenvolvimento na América Latina, sendo que isso traga resultados benéficos do ponto de vista social, mas também do ponto de vista ambiental. Então, a discussão que vem bastante hoje sobre uma nova política econômica, que seja industrial, mas que também leve em consideração o debate ambiental, ela me parece essencial nesse momento. Então, incluir essa questão ambiental é algo que, pelo menos na minha visão, é crucial. Então, atualizar essa literatura também me parece importante, pensando nessas questões que não foram consideradas naquele momento. E a segunda questão, que também é muito relevante, se refere à passividade do Brasil com relação à China. Então, a China tem um projeto para a América Latina, mas o Brasil não tem um projeto para a China. Essa é uma questão que já se apresenta há algum tempo, então, por mais que seja novo, enfim, é um fenômeno novo, o crescimento da China é relativamente novo, mas já tem algum tempo, né? Então, já tem aí algumas décadas que esse é um tema em destaque, é um tema que já vem sendo discutido, mas me parece que com mais atenção nos últimos anos. Então, a academia tem também um papel central em pensar, entender mais sobre a China, para que, de fato, o Brasil possa ter um plano no que se refere à China e uma política externa mais atenta a essas questões. Então, isso se refere até a conhecer mesmo quem é a China, ter um conhecimento maior sobre como a China se apresenta e tudo mais. Então, isso me parece ser uma questão muito interessante também para pensar um pouco mais sobre. Outros pontos que o professor levantou sobre, por exemplo, a questão da frente parlamentar Brasil-China, isso foi algo que eu pensei em fazer, então, inicialmente estava nos meus planos, no final das contas eu não consegui, por uma questão de tempo mesmo, mas eu com certeza vou levar isso em consideração para projetos futuros, para textos futuros. Também acho que eu não tenho tempo de incluir essa questão, porque ela demandaria um pouco mais de reflexão, um pouco mais de análise, mas, de fato, é algo que fica de fora. Então, vou incluir pelo menos uma nota de rodapé falando sobre isso e sobre a importância de avançar nesse tema. E sobre a questão do equilíbrio, que realmente o alinhamento a um ou outro não corresponde ao interesse nacional, eu concordo totalmente. Inclusive, foi um pouco a partir daí que eu tentei construir as recomendações. E nesse caso, me parece que isso significa resistir principalmente à busca de reconstrução da hegemonia dos Estados Unidos, né? Então, quem demanda esse alinhamento são os Estados Unidos e não a China. A China nunca demandou nada nesse sentido. E realmente, de fato, é uma questão bastante crucial e bastante importante. Bom, é isso. Então, agradeço mais uma vez os comentários. Bom, obrigado, Lívia. Professor, o senhor gostaria de fazer algum comentário extra? Já temos um pouco de tempo. Fica à vontade. Gostaria? Se não... Uma questão que seria interessante
até mesmo para compreender como que o Brasil pode se posicionar nessa nova disputa hegemônica entre China e Estados Unidos, seria interessante analisar como os americanos têm visto o relacionamento do Brasil e da América Latina com a China. Nesse aspecto, eu acompanhei o ano passado uma audiência que ocorreu na Comissão Revisora das Relações Econômicas e Segurança entre China e Estados Unidos. Tem um autor que a gente pode chamar que ele é um falcão, que é o Robert Ivan Ellis, né, que é um professor da escola, é um coronel do exército americano, que escreve muito sobre a relação entre China e América Latina e consegue enxergar, né, diversos fantasmas, inclusive a própria questão, o receio de um envolvimento militar estratégico na América Latina. Esse é um caso que deve ser visto com atenção. E, em consequência dessas pressões, né, dos Estados Unidos contra o Brasil, seria um objeto de uma pesquisa particular, né, de saber o porquê que o projeto CIBERS, né, que é o satélite de recursos terrestres entre China e Brasil, que é o grande exemplo de cooperação sul-sul em tecnologia iniciado em 1988, por que esse projeto acabou? Vale considerar que, quando o projeto completou 40 anos, em novembro de 2018, o grupo que estava organizando a transição do governo Michel Temer para o governo Bolsonaro vetou a ida do presidente do INPE para a China, justamente para evitar que fosse assinado uma renovação da parceria com vistas a construir o 5º satélite em conjunto. Digo isso porque outras iniciativas relacionadas ao setor aeroespacial, como um telescópio, né, na província de Neuquén, né, é reiteradamente citado, não só pelo Robert Ivan Ellis, como também pela mais recente comandante do Comando Sul, a general Laura, me fugiu o nome da general que comanda o Exército, o Comando Sul, como se isso fosse, de fato, uma ameaça estratégica. Então, é uma temática de saber até onde a gente pode ter, né, num eventual novo governo, que seja brasileiro, de fato, né, uma autonomia para a gente retomar esse tipo de discussão. Muito obrigado, Lívia, mais uma vez, parabéns. Bom, Lívia, eu queria agregar, o professor fez alguns comentários, eu queria que você comentasse isso que o professor acabou de comentar, e eu vou fazer uma pergunta, né, que tem a ver com o nome do nosso ciclo de debates aqui, que é o seguinte: após a realização desse seu estudo, que consequências em termos de novas e velhas desigualdades podemos esperar para o Brasil? Entendeu? Pensando nas questões da desigualdade e consequências, né? O que podemos esperar? O professor levantou claramente que temos uma elite, né? Esse tipo de elite como nós temos, né? E, além de tudo, diante a isso também que o professor acabou de levantar, que é essa escolha de Sofia permanente, né? Que hoje, mais clara. Dado isso, né? O que podemos esperar, primeiro, para um próximo governo? O que você imagina que um próximo governo teria que fazer? E considerar, né, quais seriam as consequências, né, dadas as soluções, as diretrizes e as políticas que venham a ser tomadas em termos de desigualdade, de novas e velhas desigualdades que podemos esperar. Bom, então, comentando primeiro o que o professor Marcos colocou, eu acho que essa é uma questão de fato essencial. Existe essa percepção que cada vez mais intensa por parte dos Estados Unidos, e especificamente por parte dos militares dos Estados Unidos, de que a China
é uma ameaça que a China deve ser contida. Isso está muito presente no âmbito global, então ainda não saiu a estratégia de segurança nacional do governo Biden, mas já saíram alguns documentos parciais, e nesses documentos a China, de fato, aparece como a principal questão, a principal ameaça em termos de segurança, a principal ameaça à hegemonia dos Estados Unidos. E é interessante que isso surge no momento da guerra na Ucrânia, né? Então, não é a Rússia que é pensada como principal ameaça, mas é exatamente a China. E no caso da América Latina, isso também está muito presente. Então, os Estados Unidos e os militares, especificamente dos Estados Unidos, o Comando Sul, já observavam a presença econômica da China na América Latina há algum tempo, mas é especialmente nos últimos anos. E talvez eu diria a partir do governo Trump que isso se torna mais intenso. A partir do governo Trump isso se torna mais intenso e ainda mais a partir do governo Biden. Então isso talvez também mostre uma continuidade nesse aspecto. Não é algo que tem a ver com uma administração específica dos Estados Unidos ou com os partidos, mas é algo que é relativamente consensual entre as elites políticas dos Estados Unidos, essa visão militarizada, securitizada da China como uma ameaça. E essa demanda pela diminuição dos contatos com a China, não apenas das parcerias em áreas estratégicas, mas até em questões que são de desenvolvimento mesmo. A própria questão da iniciativa do Cinturão e da Rota, a nova Rota da Seda, enfim, Belt and Road Initiative, mesmo essa questão, ela vem sendo tratada como uma questão de segurança por esses militares. Não sei se pela administração inteira dos Estados Unidos, mas com certeza pelo Comando Sul. Então, eles destacam essas questões econômicas como se fossem questões de segurança. E aí me parece que é interessante, algo que eu gostaria de fazer, que uma companheira nesse ciclo tem feito, a Mariana Calil, é tentar entender como os Estados Unidos têm visto essa disputa, e a Mariana está trabalhando especificamente com os Estados Unidos, então ela não entra muito em China, mas olhar um pouco mais para como os militares têm percebido, os militares brasileiros têm percebido a China. E me parece que talvez seja, se a gente for pensar dos atores internos, né, das elites, no Brasil, um ator que tem uma tendência à aproximação maior dos Estados Unidos, me parece que são exatamente os militares. Então, Marcos, com certeza as pressões dos Estados Unidos contam, mas talvez um ator que seja mais favorável a aceitar essas pressões são exatamente os militares, até porque existem programas de cooperação, de aproximação entre os militares dos Estados Unidos e militares brasileiros que de décadas vem desde pelo menos a segunda metade do século XX, já são anteriores, mas que se intensificam bastante depois da Revolução Cubana, mas que com certeza é um ator que se coloca nesse sentido, né? Por mais que hoje em dia exista um militar ou outro que vai fazer algum curso, algum treinamento na China, isso é bastante incipiente. E talvez se a gente for pensar como infelizmente os militares eles têm ganhado um protagonismo importante, inclusive na discussão política brasileira, que não deveria ser assim. Então, assim, me parece também ser um desafio como construir de novo uma condução civil da defesa no Brasil, como novos governos progressistas poderiam fazer isso, é um grande desafio, mas também como, enfim, neutralizar essa questão de que os militares eles tendem a ter uma visão mais negativa da China e buscar uma aproximação dos Estados Unidos, e parece que essa questão tem se intensificado nos últimos tempos. Com relação ao tema do Jorge, né, das novas e velhas desigualdades, o que a gente pode esperar? Talvez eu dividiria essa questão em dois momentos. O primeiro momento para pensar nas desigualdades entre os estados, ou seja, as desigualdades do sistema internacional, as assimetrias nas relações estatais, e depois para pensar no âmbito interno, nas desigualdades internas no Brasil. Enfim, do ponto de vista das desigualdades do sistema internacional, né, nas assimetrias internacionais,
A gente pode dizer que hoje, com certeza, existe um declínio relativo dos Estados Unidos, existe o surgimento de um novo polo de poder, e existe um protagonismo cada vez mais dos países emergentes. O que aconteceu nos últimos anos é que o Brasil ficou um tanto quanto de fora disso, né? Mesmo em termos de desenvolvimento tecnológico, se a gente for pensar China, Índia, são países que desenvolvem tecnologia, que investem bastante no desenvolvimento tecnológico, e o Brasil ficou para trás nesse aspecto. Então, me parece que isso é algo central, que existe um descolamento, se a gente for pensar nos BRICS, por exemplo, entre China e Índia, por um lado, que me parecem países que têm condições econômicas mais sólidas, e outros países como o Brasil, que têm essas dificuldades econômicas mais importantes e que enfrentam esse processo de reprimarização do comércio e da produção. Então, reverter isso me parece que é algo bastante complicado. Com certeza o Brasil consegue ter protagonismo no sistema internacional, mas reconhecer que existe esse gap, essa lacuna entre as possibilidades e as capacidades do Brasil e desses outros países que eu mencionei também me parece interessante. Então, esse seria um primeiro ponto. Se a gente vê uma reorganização, um reordenamento do sistema internacional, quem parece que está mais à frente são esses dois países que eu mencionei. E novas desigualdades do ponto de vista interno. Aí talvez eu possa falar um pouco mais dessa questão exatamente do fortalecimento do agronegócio e como isso é algo que tem aparecido cada vez mais, o agronegócio como sendo, inclusive, talvez o grande salvador da nação. Para comentar um pouco sobre os militares, eu creio que vocês devem ter visto que há pouco tempo atrás surgiu um projeto que foi encabeçado por alguns militares, um projeto de pensar o futuro do Brasil, que eles colocaram o nome de Projetos de Nação, que enfim, não tem nenhum rigor metodológico, é um projeto bastante complicado, inclusive desse ponto de vista, de que falta incorporar conhecimento acadêmico, falta incorporar conhecimento científico, enfim, é um texto que não para muito em pé, mas o que está presente ali é uma concepção de que as elites principais no Brasil são os militares e é o agronegócio. Então, que o agronegócio ele deve ser favorecido, que ele é central. E não só o agronegócio, como a mineração também. E esses são dois setores nos quais estão presentes uma exploração, uma super exploração do trabalho, que é bastante intensa. Então, talvez eu diria que por aí são caminhos para se pensar, por exemplo, na opressão dos povos indígenas, o que isso significa para novas fronteiras que a agropecuária tenta abrir, para que a mineração também tenta abrir. Então, eu diria um pouco nesse sentido, pensar em novas e velhas desigualdades. Não são novas desigualdades, mas talvez seriam desigualdades que aparecem com uma nova roupagem, um novo momento, um momento diferente. Acho que é um pouco isso, Jorge. Obrigada pela pergunta. Obrigado, Lívia. É complexo mesmo. Bom, gente, estamos chegando ao final. Eu queria passar a palavra ao professor Marcos e agradecer para ele pelas considerações finais, depois para você, Lívia, tá bom? Professor Marcos. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar participando desse seminário. É um momento rico, né, porque a Lívia trouxe elementos para reflexão, e particularmente no local onde ele é feito, do Instituto Lula. Eu só deixaria uma última dica, né, para nós observarmos essa questão de estratégia na própria disputa que a gente observa na questão tecnológica de ponta entre a Agência Espacial Brasileira e a Força Aérea Brasileira de um lado versus o INPE do outro lado. O fim do projeto CBERS, né, que é o projeto de cooperação satélite com a China, ocorre justamente quando há um esvaziamento completo das atividades e do orçamento do setor civil do projeto aeroespacial, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu acho que é um outro ponto também que mereceria atenção. No mais, muito obrigado, me coloco à disposição para outra oportunidade. Um grande abraço a você, Jorge, Lívia e o Léo, que está na retaguarda. Obrigado. Lívia, por favor, suas considerações finais.
Bom, também queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Jorge, fico à disposição para contribuir de outras formas que eu possa, com o GAT ou com o Instituto Lula. Para mim foi um prazer participar dessa iniciativa. E agradeço também ao professor Marcos, que leu com bastante atenção o trabalho, que trouxe contribuições excelentes, que vão contribuir muito para a minha reflexão e creio que também para a reflexão conjunta sobre esse tema. Então, eu agradeço muito de novo a oportunidade e até mais. Bom, gente, excelente. Ficamos por aqui hoje, finalizando esse webinário do ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Quero agradecer ao professor Marcos Cordeiro pela ótima interlocução e contribuição à nossa discussão. Queria também agradecer a Lívia pelo esforço de, em tão curto espaço de tempo, ter nos trazido essa rica contribuição ao Instituto Lula. E obrigado a todos e todas que nos estão acompanhando e convido para continuar nos assistindo no próximo webinário de nosso ciclo de estudos. Obrigado.